Introdução. O segredo do universo. Escrevi em 2006 um artigo sobre um psicólogo que ajudou a curar toda uma ala de criminosos que sofriam de doenças mentais, sem jamais atender profissionalmente nenhum deles. Ele utilizou um método havaiano fora do comum. Até 2004, eu nunca ouvira falar nesse psicólogo, nem no seu método. Pesquisei durante 2 anos antes de encontrá-lo, quando então escrevi aquele artigo, hoje famoso. O artigo espalhou-se pela internet, foi divulgado em grupos de discussão e enviado por e-mail para listas enormes de pessoas dos mais diferentes estilos de vida. As pessoas da minha própria lista adoraram o artigo e passaram-no adiante para dezenas de milhares de outras, que por sua vez o encaminharam para parentes e amigos. Estimo que cerca de 5 milhões de pessoas tenham visto o artigo. Todos os que leram acharam difícil acreditar. Algumas pessoas se sentiram inspiradas, outras se mostraram céticas. Todas quiseram mais informações. Este livro é um resultado do desejo delas e da minha busca. Mesmo que você seja um veterano das 5 regras do meu livro anterior, de Attractor Factor, talvez não compreenda as incríveis constatações que estou prestes a lhe revelar aqui, pelo menos não à primeira vista. O simples processo que vou transmitir neste livro ajudará a explicar por que fui capaz de manifestar algumas enormes realizações sem efetivamente tentar fazê-las acontecer. Eis algumas delas. 1. O meu programa de áudio com Nightingale Conant aconteceu depois de eu parar de bater na porta deles durante 10 anos. 2. Como deixei de ser um sem-teto, passei a ser pobre e tornei-me um escritor esforçado, passei em seguida a ser autor de best-sellers e finalmente vim a ser um guru de marketing da internet, sem ter absolutamente nenhum plano. 3. O meu desejo de atrair um carro esporte BMW Z3 me levou a ficar inspirado com uma ideia de marketing na internet na qual ninguém tinha pensado antes, o que me rendeu $22.500 em um único dia e $250.000 em mais ou menos um ano. 4. O meu desejo de comprar uma propriedade rural na região montanhosa do Texas e me mudar para lá quando estava duro e passando por um divórcio difícil levou-me a criar um negócio que me rendeu $50.000 em um único dia. 5. A minha enorme perda de 36 quilos aconteceu depois que eu desisti e me abri a uma nova maneira de alcançar o meu desejo. 6. O meu desejo de ser autor de um best-seller, que fosse o primeiro da lista, me levou a escrever um best-seller nessas condições, que em nenhum momento eu planejei escrever e que nem mesmo foi ideia minha. O fato de eu ter aparecido em um filme de sucesso, O Segredo, aconteceu sem que eu suplicasse, implorasse, pretendesse ou coordenasse qualquer coisa. Minha participação no Larry King Live em novembro de 2006 e depois novamente em março de 2007 ocorreu sem que eu tivesse a intenção de fazê-lo. Enquanto escrevo essas palavras, os figurões de Hollywood estão falando em transformar em filme o meu livro de Attractor Factor e outros estão negociando para conseguir para mim o meu próprio programa de televisão. Bom, a lista poderia prosseguir, a perder de vista, mas você certamente já entendeu o que eu estou querendo dizer. Muitos milagres estão acontecendo na minha vida. Mas por que estão acontecendo? Um dia eu fui sem teto, hoje sou autor de best-sellers, celebridade da internet e multimilionário. O que aconteceu comigo que deu origem a todo esse sucesso? Sim, eu segui os meus sonhos. Sim, eu entrei em ação. Sim, eu fui persistente. Mas muitas pessoas não fizeram as mesmas coisas e mesmo assim não alcançaram sucesso. O que foi diferente no meu caso? Se você examinar com um olhar crítico as realizações que relacionei, talvez perceba que nenhuma delas foi criada diretamente por mim. Na realidade, o que todas têm em comum é um espírito de planejamento divino, no qual sou
às vezes um participante relutante. Vou explicar isso de outra maneira. No final de 2006, apresentei um seminário, fortemente influenciado pelo que aprendi depois que descobri o misterioso terapeuta havaiano e o seu método. No evento, pedi às pessoas presentes que relacionassem todas as maneiras que conheciam de atrair alguma coisa para a sua vida. Disseram coisas como afirmações, visualizações, intenções, métodos de conscientização do corpo, sentir o resultado final, fazer um roteiro, usar a técnica da liberdade emocional, o taping e muitas outras coisas. Depois que os membros dos grupos fizeram o inventário de todas as maneiras que lhe ocorreram pelas quais poderiam criar a sua própria realidade, perguntei-lhes se esses métodos funcionavam o tempo todo, sem exceção. Todos concordaram que nem sempre funcionavam. Bem, por que não? Perguntei ao grupo. Ninguém soube dizer ao certo. Disparei então o meu comentário para o grupo. Todas essas maneiras têm limitações, declarei. São os brinquedos com os quais a sua mente se entretém para fazer com que vocês continuem pensando que estão no controle. A realidade é que vocês não estão no controle. E os verdadeiros milagres acontecem quando vocês abandonam os brinquedos e confiam em um lugar dentro de vocês, onde não existe limite. Eu disse então a eles que precisamos estar na vida atrás de todos esses brinquedos, o que significa estar atrás do tagarelar da mente e ao lado do que chamamos de divino. Prossegui explicando que existem pelo menos 3 estágios na vida. No primeiro, somos vítimas. No segundo, passamos a criar a nossa própria vida. E, finalmente, quando temos sorte, nós nos tornamos seguidores do divino. Neste último estágio, que discutirei mais adiante no livro, milagres impressionantes acontecem praticamente sem que nada tentemos. Hoje, mais cedo, entrevistei um especialista em metas para o meu programa de afiliação. Ele escreveu uma série de livros e vendeu milhões de exemplares. Sabe ensinar as pessoas a estabelecer metas. A maior parte da sua filosofia gira em torno de a pessoa ter um desejo ardente de realizar alguma coisa. No entanto, essa estratégia é incompleta. Eu lhe perguntei o que ele sugeria quando alguém não conseguia encontrar a motivação necessária para definir uma meta, que dirá para conduzi-la. Se eu soubesse como fazer isso, começou ele, eu seria capaz de resolver quase todos os problemas do mundo. Ele prosseguiu dizendo que temos que estar com uma vontade imensa de atingir a meta, porque, se não estivermos, não conseguiremos manter a disciplina necessária para nos concentrarmos nela e nos esforçarmos para alcançá-la. Mas e se o anseio não for grande o suficiente? Perguntei. Então não atingiremos o nosso objetivo. O que devemos fazer para ter um desejo intenso ou ficar motivado? Ele não conseguiu responder a pergunta. E essa é a dificuldade. Em um determinado ponto, todos os programas de autoajuda e de definição de metas falham. Eles se deparam com o fato perturbador de que, se alguém não está pronto para alcançar uma coisa, essa pessoa não sustentará a energia necessária para manifestá-la. A pessoa desiste. Todo mundo já passou pela experiência de definir resoluções no primeiro dia do ano e esquecê-las no segundo. As boas intenções estavam presentes, mas algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes. Então, como você pode lidar com esse estado mais profundo que não tem uma vontade imensa de atingir a meta? É aqui que o método havaiano que você vai aprender no livro se revela bastante útil. Ele ajuda a limpar o inconsciente, que é onde reside o bloqueio. Ajuda a dissolver os programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos. Estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você. Vou explicar tudo isso no livro que você tem em mãos, neste exato momento. Mas, por enquanto, pense no seguinte.
Uma citação do livro The User Illusion resume a essência do passeio mental na montanha-russa que você está prestes a iniciar. O universo começou quando o nada via a si mesmo no espelho. Em resumo, o limite zero envolve o retorno ao estado zero, no qual nada existe, mas tudo é possível. No estado zero, não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. Mas um dia o nada se viu no espelho e você nasceu. A partir daí você criou e inconscientemente absorveu e aceitou convicções, programas, memórias, pensamentos, palavras, ações e outras coisas. Muitos desses programas recuam ao início da própria existência. O propósito deste livro é ajudá-lo a experimentar o assombro e a admiração de momento a momento. A partir desse estado, milagres como os que descrevi acontecerão a você. Eles serão exclusivamente seus e serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. A minha experiência dessa viagem espiritual no poder além da compreensão foi quase indescritível. O meu sucesso está além dos meus sonhos mais extravagantes. Adquiri novas aptidões e o meu nível de amor por mim mesmo e pelo mundo encontra-se em um nível de entendimento que as palavras frequentemente não conseguem descrever. Vivo em um estado de assombro quase constante. Vou explicar isso da seguinte maneira. Todas as pessoas veem o mundo através de uma lente. As religiões, filosofias, terapias, autores, oradores, gurus e fabricantes de castiçais percebem o mundo através de uma mentalidade particular. Você aprenderá neste livro a usar uma nova lente para dissolver todas as outras. E quando você conseguir fazer isso, estará no lugar que eu chamo de limite zero. É importante que você entenda que este é o primeiro livro na história a revelar esse método de cura havaiano atualizado, que se chama Ho'oponopono da identidade própria. É preciso que você também compreenda que essa é apenas a experiência de um único homem com um método, a minha. Embora este livro tenha sido escrito com a bênção do terapeuta que me ensinou o incrível método, tudo se segue foi escrito através das lentes com que eu vejo o mundo. Para entender plenamente o Ho'oponopono da identidade própria, você precisa participar de um final de semana de treinamento e experimentá-lo por si mesmo. Finalmente, toda a essência deste livro pode ser resumida em uma única frase. Uma frase que você aprenderá a usar. Uma frase que revela o supremo segredo do universo. Uma frase que quero dizer a você e ao divino nesse exato momento. Eu te amo. Pegue o bilhete e sente-se. O trem em direção à sua alma está prestes a partir. Segure bem o chapéu. Eu te amo. Dr. Joy Vitale.